João capítulo 3, versículo 16. Que texto precioso que temos aqui. Estudiosos já diziam que se pudéssemos resumir todo o Evangelho em apenas algumas frases, em algumas palavras, certamente seria este versículo, irmãos. Este versículo nos mostra mais do amor de Cristo. E é justamente sobre isso que iremos falar esta manhã. O amor de Cristo. O maravilhoso e doce e sublime amor de Cristo, irmãos. Então vamos ler, então vamos orar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso, um Pai amoroso e tem nos dado, Pai, a oportunidade de nos reunirmos novamente como igreja, Pai, debaixo do Teu nome santo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos congregou, Pai, nesta manhã para ouvirmos da Tua palavra sobre o Teu doce amor, Pai. Muito obrigado porque sem Ti nada podemos fazer, Pai, mas o Senhor faz por nós em meio de nós, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, Pai, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Oh, Pai, fala conosco esta manhã, Pai. Por Tua graça, nos ensina mais um pouco da Tua palavra e do Teu amor, Pai. É o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu tomar água aqui. Estou me recuperando de uma gripe, então a voz está um pouco anasalada. Mas, irmãos, nós temos a necessidade de cada vez mais falarmos do amor de Cristo. Irmãos, é um fato de que Cristo nos amou. Eu reconheço e acredito que todos os irmãos aqui presentes sabem do fato de que Cristo nos amou. Se nós perguntarmos desde o mais ancião até o menor, as crianças ali que foram para as salinhas, se nós perguntarmos se Deus os amou, elas vão saber essa verdade, esse fato. Elas podem explicar nas palavras delas, elas podem ter as dificuldades delas, mas, irmãos, o fato de que Cristo nos amou é um fato que nós conhecemos. Mas, irmãos, eu tenho para mim, o Espírito Santo me revelou há um tempo, e eu tenho levado isso por toda a minha vida, de que quanto mais nós entendemos do amor de Cristo, mais nós iremos o amá-lo. Então, quanto mais eu medito, quanto mais eu contemplo no amor do Senhor, mais eu irei amá-lo. Então, a medida do meu amor pelo Senhor é diretamente proporcional ao conhecimento do amor que Ele tem por mim. Irmãos, isso é um fato maravilhoso. Nós sabemos que Cristo nos amou. Sim, nós sabemos. Mas, irmãos, o quanto nós sabemos, o quanto nós conhecemos deste amor. E eu já vou adiantando para os irmãos, nós nunca conheceremos nesta terra, na verdade, por toda a eternidade, nós nunca conheceremos o tamanho e a realidade, toda a dimensão do amor de Cristo por nós. Irmãos, a gente vai contemplar por toda a eternidade e ainda assim não vai conseguir entender o tamanho deste grande amor, porque o amor de Cristo é um amor eterno, um amor infinito. Como podemos entender aquilo que é infinito? Não entre em nossa cabeça tão limitada. Quando se trata do amor infinito de Cristo, nós podemos ficar aqui falando e nunca vai se esgotar o assunto. É um dos temas mais sublimes de toda a palavra.
Irmãos já diziam que quando estamos nos adentrando na palavra para falar do amor de Cristo, estamos em terra santa. Porque, irmãos, é um tema inesgotável. É algo extremamente grande que não entrará em nossa cabeça. Nós nunca conseguiremos compreender a totalidade do amor de Cristo. Irmãos, nós não conseguimos entender de forma adequada. Efésios vai dizer que nós precisamos de todos os santos, juntar todos os santos que já existiram, que vivem hoje, para podermos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Amor que excede. O que excede? Excede é que passa, que ultrapassa todo entendimento. Irmãos, amor que excede todo entendimento, todo conhecimento, toda ciência, toda inteligência. Nossa cabeça não consegue compreender a totalidade desse amor. Mas então em Efésios ele fala para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. A palavra tem 3 definições para Deus. A palavra define Deus de 3 maneiras, irmãos. A primeira, Deus é amor. Que isso tange a sua essência. Segunda é Deus é luz. Isso no que tange a sua manifestação. E também a palavra fala que Deus é Espírito, no que tange a sua natureza. E hoje nós vamos falar da primeira parte, Deus é amor. É muito interessante, irmãos, analisarmos que aqui não está falando de um adjetivo, mas de um substantivo. Não está falando Deus é amoroso, Deus é amável, embora Ele seja amoroso e amável. Não está falando que Deus é amoroso ou Deus é amável. Está falando que Deus é amor. Então toda a essência de Deus é amor, irmãos. E Deus é infinito. Por isso que o amor dele também é infinito. E não entra em nossas cabeças. Mas, irmãos, o fato mais maravilhoso disso tudo é que nós não precisamos compreender esse amor na totalidade dele para poder usufruí-lo. Nós não precisamos ter conhecimento, ciência, inteligência desse amor para poder desfrutar desse amor bendito do nosso Senhor. Irmãos, por que disso? Porque o amor desceu do céu. Cristo se fez carne. O amor andou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Nós não poderíamos compreendê-lo, por isso ele se fez homem. Ele veio nos resgatar. Isto é evangelho, irmãos. Irmãos, olha que texto maravilhoso que nós lemos aqui no início. Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui é a expressão mais elevada de toda a Bíblia. Não tem palavras. João não tem palavras para descrever o amor de Deus, então ele simplesmente diz: amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós numa cruz, irmãos. De tal maneira. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, a palavra vai dizer: vede, que grande amor nos tem concedido o Pai. Há uma versão, Reina Valera, que diz: vede, que sublime amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, este é um fato maravilhoso. Nós fomos amados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Cantares, irmãos. Cantares, capítulo 8. E é sobre esse texto que nós iremos meditar hoje. Cantares, ou Cânticos. Cantares, capítulo 8. Cantares 8, o versículo 6 e o versículo 7. Aqui é a voz do noivo. Cantares é um livro maravilhoso, irmãos.
que expressa Cristo e a Igreja. É um livro que nós vemos sobre a intimidade do amor de Cristo pela Igreja, que nós vemos esse tão sublime amor. E nessa porção que nós iremos ler aqui, é a voz do noivo nos ensinando um pouco mais sobre o seu próprio amor. Versículo 6 e versículo 7 eu gostaria de ler. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Irmãos, aqui nós temos uma série de ensinamentos, uma série de coisas para analisarmos e vermos um pouco mais sobre o amor de Cristo. Então, nesta manhã, eu quero abrir esse texto, dar uma dissecada nele e entender cada ponto destes versículos aqui, irmãos. Primeira parte diz que põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Irmãos, o que significa um selo? Irmãos, selo significa uma marca, um símbolo, algo que foi marcado, um sinal. Esse é o significado de selo. Aqui o noivo está falando, irmãos, para nós o colocarmos como selo sobre o nosso coração e sobre o nosso braço. Há muito tempo, para entendermos um pouco mais sobre esse selo, antigamente, eu acho que os irmãos já devem ter assistido filmes antigos que retratam essa época, a época dos reis, época dos reinos. Naquele tempo, os reis usavam um anel, ou uma marca, um colar, e neste colar, neste anel, tinha um selo. Então, sempre que o rei ia mandar uma carta, mandar alguma coisa, ele queimava cera pela carta, então ele marcava aquela carta, aquele documento, com o seu selo. O que isso simboliza, irmãos? Simboliza garantia. Presta atenção nessa palavra. Então, quando esta carta era selada, ela estava garantida que era uma carta que pertencia ao rei. Quando ela possuía o sinete do rei, era uma carta selada pelo rei. Então era uma carta autêntica, era um documento autêntico. E nele você podia ter confiança. Então, irmãos, a voz do noivo aqui nos mostrando, a voz do noivo nos falando aqui em Cantares, ele está clamando que nós o marquemos em nosso coração. Irmãos, muito interessante que aqui fala de dois aspectos para nós o colocarmos como marca sobre o nosso coração e sobre o nosso braço. Coração na Bíblia expressa toda a essência do nosso ser, expressa toda a nossa intimidade, toda a nossa parte interior. E braço expressa a nossa força, expressa as nossas obras, mas também expressa o nosso companheirismo. Irmãos, esse é o simbolismo de coração e de braço. E o Senhor tem nos falado, irmãos, o amor de Cristo tem nos mostrado que é para nós o colocarmos em nosso coração, que Ele esteja presente em nosso coração, para o selarmos, para o marcarmos em nosso coração. Por que disso, irmãos? Porque Ele já marcou o coração dele conosco, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, até hoje,
leva as marcas da cruz. Ele marcou o seu próprio corpo com marcas de amor por nós, irmãos. Irmãos, Ele nos marcou em seu coração. Nós temos um Cristo que carrega cicatrizes. Há uma canção antiga que diz: Jesus das cicatrizes. Isso não entra em nossa cabeça, irmãos. Em seu corpo glorificado, possui as marcas dos cravos, possui as cicatrizes em suas costas, as cicatrizes em seus pés, as cicatrizes da coroa de espinho. Ele levará por toda a eternidade as marcas de amor, este selo que Ele tem conosco, irmãos. E nós podemos ter a certeza que em nenhum momento da eternidade Ele se arrependerá de suas cicatrizes. Em nenhum momento de toda a eternidade, de séculos e séculos e séculos e milênios e milênios e milênios, Ele olhará para as suas cicatrizes, para a marca em sua mão e se arrependerá do povo que Ele redimiu, da sua obra vicária e gloriosa na cruz. Oh, irmãos, que amor! Pois o seu amor é um amor eterno. É um amor que durará a eternidade. Ele nos ama hoje e nos amará eternamente. Ele levará para sempre o seu amor por nós. Irmãos, que segurança nós temos, pois na palavra diz que o amor de nosso Senhor é um amor eterno. Como podemos ficar angustiados, desamparados, se nós sabemos que nós temos um amor eterno de Cristo por nós? Que Cristo nos amará por toda a eternidade. É um amor eterno, onde Ele nos selou em seu corpo, em seu coração. Irmãos, Ele não se doou 99% na cruz. Ele se doou inteiramente por cada um de nós. Cada um daqueles que creem que Cristo é a sua vida, que creem que morreram com Ele, que foram sepultados com Ele e que foram ressurretos com Ele. Irmãos, que fato maravilhoso nós temos aqui. E esse versículo continua dizendo: porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Algum amado aqui tem a Almeida Revista Corrigida? Na Revista Corrigida vai dizer: é duro como a sepultura, o amor ardente. E essa seria a melhor tradução aqui para este versículo. Não seria ciúme, embora seja um ciúme santo do nosso Senhor, mas seria o amor que zela, um amor ardente. Irmãos, o amor está sendo comparado com a eficácia do poder da morte. Irmãos, o quão forte é a morte? Quão forte é a morte? A morte é muito poderosa. De fato, a morte não pode ser detida, a morte não pode ser contida. A morte age indiscriminada. Palavra difícil. Ela não discrimina, ela age sobre todos. Não há um homem aqui nessa terra que passará por essa terra sem provar a morte. A morte é poderosa. A morte é ilimitada. Não há possibilidade do homem fugir da morte. Podemos fugir por até 100 anos. A medicina tem avançado. Mas, irmãos, a morte é iminente. E da mesma maneira que diz que o amor é forte como a morte, também vai dizer que duro como a sepultura é o amor ardente. O que está dizendo aqui, irmãos? Que severo, que inflexível é a sepultura. Irmãos,
da perspectiva humana, nós podemos ter a certeza, nós somos impotentes diante da sepultura, diante da morte. Nós não temos poder. A morte é poderosa, a sepultura é inflexível, é severa, é dura. Mas o amor é comparado com a morte. O que isso quer dizer, irmãos? Que o amor de Cristo também não pode ser detido. O amor de Cristo também não pode ser contido. O amor de Cristo é invencível, irmãos. Irmãos, nós sabemos que tanto a morte como o amor de Cristo não são possíveis de ser detidos e contidos, mas e se colocarmos o amor e a morte lado a lado para lutar, quem venceria? Eu já adianto para os irmãos, o amor venceu a morte. Por mais que a morte seja extremamente forte e poderosa, o amor é mais forte. O amor venceu a morte na cruz. Irmãos, quando a morte tocou o autor da vida, a morte foi ferida. Há um livro antigo de um puritano de alguns séculos atrás, John Owen, que o título é um título bem interessante, que diz: A morte da morte na morte de Cristo na cruz. Olha que interessante, porque quando a morte tocou no autor da vida, a morte morreu. Por isso nós podemos bradar, como Paulo fala, lá no final de 1 Coríntios: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E Cristo venceu o pecado, irmãos. Ele venceu a morte, e aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, Satanás. Cristo é aquele que tem um amor invencível, que vence a morte. Por mais poderosa que a morte seja, o amor de Cristo é mais poderoso. O amor de Cristo é invencível. Deixa o dedo aqui em Cantares e abra lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler o verso 35 em diante. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Olha o verso 37, irmãos. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, a morte não tem mais poder sobre nós. Por mais poderosa que a morte seja, o amor de Cristo é mais poderoso do que a morte. Irmãos, da mesma forma, o sepulcro também não pôde conter o nosso Senhor Jesus. Por mais severo, por mais inflexível que seja o sepulcro, que seja a sepultura, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Nós temos um Cristo que vive, irmãos. Vive e viverá pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Irmãos, quando aquelas mulheres chegaram após a crucificação de Cristo pelo túmulo pela manhã, elas esperavam ali encontrar um corpo para então poder embalsamá-lo, para poder então perfumá-lo. Mas o que elas encontraram, irmãos? Um túmulo aberto. Somente um anjo, 2 anjos na verdade, que diziam: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Irmãos, esse é o amor de Cristo. É um amor severo,
É um amor intenso, irmãos. É um amor poderoso. É um amor que é mais forte do que a morte, mais forte do que a sepultura. Esse é o amor de Cristo por nós. Irmãos, vamos continuar aqui em Cantares. Cantares, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Também aqui tem um problema, na tradução, a melhor tradução seria, são veementes labaredas do Senhor. A Revista Corrigida vai dizer, tanto a NVI também vai dizer, a King James fala que são veementes labaredas do Eterno. Então aqui está faltando esse detalhe, que são o amor, são brasas vivas, são as labaredas do Senhor, as intensas labaredas. Irmãos, do que essa parte está nos mostrando? Que o amor de Cristo é intenso. O amor de Cristo é consumidor. Assim como um fogo é consumidor, se você colocar fogo num pedaço de pau, em folhas, ele vai consumir tudo aquilo. Nós vemos que ocasionalmente acontece incêndios em florestas, e quando este fogo começa a pegar em fazendas, ele consome tudo. O fogo, ele é consumidor. E da mesma maneira é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos consome, irmãos. Ele é intenso. Irmãos, o amor de Cristo nos leva a amá-lo. Irmão, você acha que você ama Cristo por um acaso? Você acha que certo dia em sua vida você decidiu amar a Cristo? Que você tomou a decisão de então amar a Cristo? Não, irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 19 vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que fato maravilhoso! Nós não amamos Cristo porque por um acaso tomamos essa decisão. Não, irmãos. O amor de Cristo nos consome. Vamos abrir em 1 João capítulo 4. Primeira carta de João capítulo 4. Versículo 10. João 4:10. A palavra vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Irmãos, o amor de Cristo é consumidor. Nós o amamos porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e depositou o seu amor em nosso coração. Eu já citei aqui para os irmãos, 1 João 3,10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Neste versículo não está falando simplesmente que Deus nos amou, mas que Ele nos concedeu o amor. O amor do Senhor é inexplicável. Nós o amamos porque Ele depositou o amor dEle em nosso coração para amá-lo. Ele é intenso. Jeremias 31, versículo 3 vai dizer que com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade ou com graça eu te atraí. É um amor que nos atrai. É um amor que nos leva a amar. Irmãos, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona a Ele. O amor de Cristo nos leva a buscá-lo mais e mais. É um amor intenso que nos consome, que nos incendeia. É um amor que nos faz nos colocar de joelhos. Quão grande é esse amor?
É um amor que muda as nossas vidas. É um amor de que, a partir do momento em que provamos este doce amor, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Ele nos consome. É um amor intenso. É um amor maravilhoso, irmãos. Olha a continuação aqui em Cantares. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Irmãos, o amor não para de fluir. O amor, ele não é possível de ser estancado. Não é possível estancar o amor. As inundações de muitas águas não podem apagar o amor. Os rios não podem apagar o amor. E o que significa, o que simboliza essas muitas águas? O que essas muitas águas estão nos mostrando? O que elas significam na Bíblia? Irmãos, esses rios, essas muitas águas, significam a nossa iniquidade. Vamos abrir em Salmo 69, desde o versículo 1. Aqui é o lamento do Messias. Então aqui temos a voz de Cristo, numa oração ao Pai. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Aqui nós vemos a cena da cruz, irmãos. Irmãos, a nossa iniquidade não pode apagar o amor de Cristo. Os nossos pecados não podem afogar o amor de Cristo. Irmãos, todo pecado, toda a nossa iniquidade foi colocado em nosso Senhor Jesus e ainda assim não conseguiu apagar este fogo, este amor que Ele sente pela sua igreja, por cada um de nós. O nosso pecado, por mais tenebroso e terrível ele seja, ele não consegue apagar o inextinguível amor de Cristo. Ele suportou aquele mar lamacento do nosso pecado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, quão maravilhoso amor! Ele bebeu até a última gota do cálice da ira divina. Há uma canção que diz que Cristo derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar a sua doce graça. Uma multidão de pecados não pode apagar o amor que Cristo tem por nós. Como eu disse, é um amor inextinguível, um amor inabalável. O amor de Cristo é um amor sem fim que não pode ser parado. Não há nada que você faça, irmão. Não há nada que você deixe de fazer para que Cristo te ame menos. Da mesma maneira que não há nada que você faça para que Cristo te ame mais. Ele te ama de maneira sublime, com um amor perfeito, com um amor eterno. Não como o nosso amor, que é um amor temperamental, um amor oscilatório, um amor cheio de altos e baixos, um amor baseado em trocas. Não, Ele tem um amor perfeito. O amor do nosso Senhor é um amor doce, irmãos. E nada poderá nos separar desse amor, como nós lemos no texto. Ele nos amou até o fim, irmãos. Tendo amado aqueles que estavam com Ele, amou-os até o fim. Ele nos amará eternamente. Esse é o amor do nosso Senhor, irmãos.
O nosso pecado não pode apagar o amor. Por mais que sejamos desprezíveis muitas vezes, por mais que nós pequemos, Ele não deixa de nos amar. Por mais que erremos, e vamos sim continuar errando e pecando, Ele não deixará de nos amar. Não há nada que faremos ou possamos fazer que vai extinguir o amor de Cristo por nós. Vamos continuar aqui, irmãos. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que essa parte está falando, irmãos? O amor não pode ser comprado. O amor não pode ser barganhado. O amor não pode ser merecido. Toda a riqueza desse mundo, irmãos, não pode ser comparada com o amor de Cristo. Não há possibilidade de comprarmos o amor de Cristo. Não há possibilidade de merecer o amor de Cristo. O amor se recebe pela graça. Não precisamos comprar, se dedicar para que nos esforçar para que Cristo nos ame. Ele nos ama por sua graça. O amor de Cristo é incondicional. E o que significa isso, irmãos? Que não há condições que precisam ser cumpridas para que Cristo nos ame. Ele simplesmente nos ama porque Ele é o amor. Não há quem o mereça, irmãos. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2. Que texto lindo que temos aqui, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas olha o versículo 4 aqui, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por causa do grande amor com que nos amou. É a mesma coisa que João 3,16, nos amou de tal maneira. Então, por causa desse grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, que preciosa obra que o Senhor realizou na cruz. Irmãos, nosso Senhor pagou um preço muito elevado por nós naquela cruz. E Ele não pagou um preço muito elevado porque nós éramos valorosos, porque nós tínhamos algum valor. Ele pagou um preço muito elevado porque a nossa dívida era muito alta. O nosso pecado era muito sério. Estávamos destinados ao inferno, merecedores da ira eterna e da ira por toda a eternidade, irmãos. Não foi o nosso valor que fez Cristo pagar um alto preço, mas foi a gravidade da nossa situação, foi o tamanho da nossa dívida, nosso pecado. Irmãos, mas Ele, por sua graça maravilhosa, por causa do grande amor, o tão sublime, intenso, eterno amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Não precisamos comprar esse amor, irmãos. É pela graça. E se é de graça, é de graça. Eu só preciso crer. Eu não preciso fazer, pois Ele já fez. Há mais de 2000 anos, Ele realizou uma obra. Ele verteu o seu sangue por nós, pecadores, indignos, merecedores do inferno eterno. Irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai. A graça redime até o pior dos pecadores. Paulo, em 1 Timóteo, vamos abrir lá, irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Timóteo, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 12.
mas o meu foco é versículo 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo era um miserável, um perseguidor da igreja, blasfemo, insolente, era alguém totalmente terrível, matava as pessoas a sangue frio, os cristãos, levava os cristãos a serem mortos, a serem perseguidos por causa do nome de Cristo. Paulo era um homem cruel, mas irmãos, a graça transbordou na vida de Paulo. Irmãos, Salmo 45, no versículo 12, vai dizer que dos teus lábios extravasaram a graça. Esse é o nosso Senhor. A fonte de graça extravasou sobre a vida de Paulo, aquele miserável. E da mesma maneira, irmãos, nós que éramos miseráveis, pecadores, a graça de Cristo transbordou em nós. A graça jorrou em nossas vidas. E essa graça é uma fonte eterna. É uma fonte maravilhosa. É graça sobre graça. É uma graça super abundante por causa do amor de Cristo. Um amor redentor, um amor salvador, irmãos. Esse é o amor de Cristo. Tão sublime amor de Cristo. Um amor que é forte como a morte, porém é mais forte do que a morte. Um amor duro como a sepultura, mas mais severo do que a sepultura. É um amor que não pode ser apagado, não pode ser estancado. É um amor que não acaba, é um amor eterno. Ele nos levará com Ele por toda a eternidade. Ele nos carregou em seu corpo, Pai. Ele nos carregou em seus ombros e nos levará por toda a eternidade, irmãos. A graça é uma graça eterna. O amor de Cristo é um amor eterno. Nós podemos ter a certeza e a garantia deste amor, pois não é um amor humano como o nosso, mas é o amor de Cristo, um insondável amor. Por isso que eu disse no início, irmãos, não conseguiríamos compreender, podemos ficar falando aqui, irmãos, do amor de Cristo, horas e horas. É um amor sublime. O amor de Cristo é um amor eterno, é um amor invencível, é um amor severo, é um amor inesgotável, é um amor intenso, é um amor inextinguível, é um amor inabalável, é um amor incondicional, é um amor inestimável, é um amor que nos ama. Esse é o amor de Cristo, irmãos. Amém? Que esse amor possa ser cada dia mais expresso em nosso coração. Que esse amor aumente cada dia mais. Que procuramos buscar mais e mais esse amor, para que então nós possamos amá-lo cada dia mais. Não com o nosso amor cheio de falhas, mas ainda assim com o nosso amor cheio de falhas, Ele nos aceita, Ele nos ama, porque Ele é amor. Vamos orar, irmãos. Pai, Pai, muito obrigado por este grande amor com que Tu nos amou, Pai. Pai, obrigado por este amor
que foi de tal maneira, onde Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado por este amor insondável, Pai. Este amor que não podemos calcular, não podemos compreender com a nossa mente tão limitada, Pai. Mas ainda assim nós podemos usufruir deste amor glorioso. Oh, Pai, muito obrigado porque Cristo nos amou, Pai. Cristo derramou a sua vida no Calvário, Pai, por nós pecadores, e ressuscitou também por nós, Pai, para a nossa justificação. Oh, Pai, muito obrigado por tão grande obra que o Senhor realizou no Calvário. Oh, Pai, somos gratos e seremos gratos por toda a eternidade. Não há palavras para definir, Pai, o amor de Cristo por nós. Por isso, Pai, nos ensina a amá-lo como o Senhor tem nos amado, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.